mas não há mais espaço suficiente. Ou então você vai fornecer uma máquina padrão desktop, conforme descrito anteriormente, para um usuário que precisa de mais um HD. Então, o database precisa crescer, já está com os discos cheios, você vai adicionar mais um HD para criar um novo database, servidor. Tem algum usuário lá que tem o desktop padrão, que tem um HD só, mas ele roda lá um software de engenharia para desenho mecânico e ele quer mais um HD para salvar dados. Então, todos esses procedimentos serão descritos nesta aula. O que deve ser feito? Instalar um novo HD, particionar e formatar o disco, conforme o usuário pedir para você, né? Bom, pessoal, dito isso, eu já vou apresentar para vocês como é que a gente conecta o HD fisicamente ao sistema. No meu caso aqui, eu usei essa tralha toda aqui, ó. É uma caixinha, você compra, é baratinho. É um cabo, adaptador. Você liga, uma ponta é USB. Liguei no meu laptop aqui, ó. Na outra ponta tem vários conectores, que é onde você liga o HD, né? Tem aquela pinagem toda para o IDE antigo. Tem dois formatos de IDE antigo. Tem aquela pinagem socket SATA, né? Para os HDs SATA. Esse cabinho que vocês estão vendo aqui na foto, na capa da caixinha aqui, ó. Tá vendo? Aqui é o IDE. Aqui é o IDE. Opa, desse lado. Desse outro lado é outro IDE. Esse pretinho aqui é o SATA. E do lado de cá, USB, você liga no laptop. Pessoal, você vai falar, professor, mas isso aí não é HD externo? É. Aquela caixinha de HD externo, a circuitaria eletrônica é parecida, mas isso aqui é um cabo mesmo que não tem caixa, tá? E outro cabo que vem é o que? É uma fonte, né? Você tem que ligar na tomada e na ponta tem aquele conectorzinho de alimentação de energia. Igualzinho você montaria um HD dentro da máquina. Tem o conector para dados, né? Para energia, alimentação, padrão antigo. E tem o padrão novo do SATA também. Vou mostrar para vocês a foto. Tá aqui em casa isso aqui, ó. Esses caras aqui, ó. Então, aqui é a energia, ó. Começa aqui na tomada, ó. Vem o fio, cadê? Vem para cá. Vem para cá. E morreu aqui. Aqui é aquele conectorzinho que vocês devem conhecer, que você vê dentro do PC, esse cara aqui, ó. Padrão antigo. Tem também o padrão novo. De um lado é assim mesmo, do jeito que você está vendo. Do outro lado é pretinho, né? Que é o padrão novo de alimentação SATA. E aqui o conector padrão antigo IDE. Mas tem também aqui, ó, tá vendo? Tem aqui assim, ó. Tem o SATA. Eu, na verdade, liguei o SATA. Isso aqui é uma foto que não deu certo. Bom, imagine que você vai conectar esse HD dentro da máquina, vai ser a mesma coisa. Você vai ter um conectorzinho parecido com esse e outro conector parecido com esse. Se for SATA, os dois são diferentes, mas vai conectar a mesma coisa. O importante é ter conector para dados e outro para energia. Na outra ponta aqui, excepcionalmente, é USB, mas no sistema não vai ter isso aí, se você conectar lá dentro. Bom, os barramentos USB, onde conectamos o HD, são plug and play. O que quer dizer isso? O sistema operacional, tanto o Windows como o Linux, tá? A mesma coisa. Vai sentir que foi conectado um dispositivo na USB.
imediatamente. Aí o que acontece? O Windows ou Linux começa a conversar com o seu HD. Oi, bom dia, como vai? Ó, o seu HD fala, ó, meu nome é tal, fabricante SATA, blá blá blá. Aí o Windows já reconhece o modelo, né? E automaticamente já carrega o driver, né? Que ele já tem tudo lá e já reconhece. Olha que modernidade, que coisa fantástica hoje em dia, assim, né? Antigamente não era assim não, pessoal. Dava um trabalho, você ficava o dia inteiro para conectar um HD. Ainda mais no USB, né? Que comporta isso. O drive de HD, né? O HD mesmo. Talvez não apareça no gerenciador de arquivos do Windows ainda. Por quê, pessoal? Ah, talvez não foi formatado ainda, né? Talvez seja um HD que veio do Linux, é um tipo de sistema de arquivos que o Windows não conhece. Ele só vai abrir o drive lá no gerenciador de arquivos se já tiver formatado em NTFS ou FAT32, tudo bonitinho. Se não, é você que vai ter que fazer esse trabalho agora, que eu vou mostrar para vocês, né? Quando você particionar e formatar, o Windows vai reconhecer ele e vai abrir um gerenciador de arquivos igual a mesma coisa que você conectasse um pendrive, tá? Bom, deixa eu só ver até que horas que vai essa aula. Eu não posso atrasar. Até 5 para 1, né? Então vamos lá. Que eu não sei se vai dar tempo. Se não terminar hoje, não tem problema. Eu não gosto de correria. A gente termina segunda de manhã, tá? Importante é aprender direitinho, né? Pessoal, até agora tá tranquilo? Dúvidas? Comentários? Bom dia, eu esqueci da aula. Normal, Gabriel. Eu vou deixar gravado, depois você assiste a gravação, tá? Pessoal, eu queria pedir desculpa para vocês. Uma coisa. Eu esqueci de ligar o gravador. Vamos combinar o seguinte. Tem outra turma, eu dou aula amanhã cedo, laboratório de hardware, igualzinho vocês. Eu vou gravar, vocês não se importam assistir a aula da outra turma, né? Vocês não vão perder conteúdo nenhum, pode ficar tranquilo. Só os colegas de classe que vão estar diferente. Não gravei. Eu liguei o gravador agora há pouco, mas não vale mais, né? Fica assim, amanhã eu vou dar essa aula de novo, vou gravar e lá para sábado à tarde, assim, sei lá, outro dia você assiste essa aula gravada, tá bom? Mas vamos em frente, tá? Tá tranquilo até agora? Se você ler o slide aí, eu acho que dá para acompanhar, mas presta atenção daqui para frente. Depois que acabar a aula, você volta lá atrás. Bom, então foi decidido que eu vou particionar e formatar um HD. E que eu já fiz a instalação física do nosso amigo lá, do HD. Agora você tem que tomar algumas decisões, tá? São opções, escolhas que têm que ser feitas. Algumas decisões têm que ser tomadas. Você vai usar MBR ou GPT? Nossa, professor, essa siglaiada, sopa de letrinha, nem sei o que é isso. Eu vou explicar.
O seu sistema tem BIOS ou UEFI? Vou explicar também. Só guarda, memoriza essas siglas aí, ó. MBR ou GPT? BIOS ou UEFI? O disco vai ser usado para dados ou para instalação de sistema operacional? E qual vai ser o layout do particionamento? Ou seja, primeiro você divide o HD, né? Em duas ou mais partes. Tem que dividir, né? Uma parte vai para o sistema operacional, outra parte vai para dados. Ah, professor, esse HD aqui, ele é separado, é só dados mesmo. Ótimo. Então, uma partição só para dados. Tem um outro HD que é do sistema. Essas decisões que você tem que tomar. Bom, começando na primeira pergunta, vou explicar, né? Os padrões tecnológicos mudaram, né, pessoal? A tecnologia evoluiu, não para de evoluir, né? Para que seja possível acomodar as novas tecnologias dos fabricantes de HD. Hoje temos HDs com mais de 2 terabytes. Grande, né? Ninguém imaginava lá quando a IBM inventou o primeiro PC, em 1980. Ela nem sabia que ia ter HD para instalar em computador pessoal, inclusive. Então, o BIOS, o que é BIOS? É o Basic Input Output System. É o software básico que vem gravado na placa-mãe, tanto do laptop como do desktop. É feito pelo fabricante. A gente chama de firmware. Firmware é um software que foi gravado no hardware, chama-se firmware. Deixa eu escrever para vocês aqui. Firmware, software básico do hardware. Ele é fixo, não dá para mudar, né? Você não consegue atualizar ele. E é fornecido pelo fabricante. Quando você dá o boot numa máquina que não tem o disco de sistema, nem Linux, nem Windows, nem nada, a única coisa que você pode fazer é conversar com o BIOS, né? Lá tem várias configurações básicas, data e hora do sistema, quantos HDs tem na máquina, tem DVD, qual é o processador. Ele mostra tudo do hardware para você e ele é um parceiro valioso do Linux ou do Windows, né? Porque é através dele que o sistema operacional acessa o hardware, né? Então, o BIOS é o primeiro firmware que foi inventado na época do IBM PC. É lógico que teve atualizações, mas ele vinha sendo usado até recentemente. Ele não suporta mais esses novos HDs, né? 2 terabytes. Então as coisas mudaram. O BIOS, na verdade, o nome é igual, mas cada fabricante tem o seu, né? Tem muitas versões, não existe padronização nenhuma. Então, o que foi feito? Foi lançado um novo firmware, vocês já vão ver, para dar suporte a esses novos HDs. Só para acabar de ilustrar, arquivos muito grandes, por exemplo, mais do que 2 gigabytes, né? Não podem ser criados no sistema File System FAT32, somente no NTFS. Problema de compatibilidade aí, né? De File System antigo, de BIOS antigo que não suporta HD maior do que 2 terabytes, né? Então o pessoal da indústria se reuniu e falou: olha, vamos criar um novo firmware.
porque a gente padroniza tudo e os fabricantes de HD também estão precisando, né? Tem HD de 3 TB, 5 TB que não funciona mais. Vamos padronizar tudo. Pessoal, para saber a história completa, por favor, acessem o site que eu deixei na referência lá embaixo, tá? Só estou explicando aqui bem por alto o que deve ser decidido por você antes de formatar o seu HD. Então, o MBR quer dizer Master Boot Record. É o padrão antigo. Está associado ao BIOS, ao firmware antigo, né? Se você comprar uma máquina nova, você não vai poder usar nenhum dos dois. Já vem tudo diferente. Já vou explicar. Então, o sistema básico de entrada e saída, o firmware, né? O BIOS, que dá suporte ao HD. Ele convencionou que você tem que usar o MBR, o Master Boot Record. O que é MBR? É assim, o HD ele tem várias unidades lógicas, né? E na primeira unidade lógica, os blocos lógicos, né? Que são endereços lógicos, são espaços para onde o sistema grava as coisas. Então ele é dividido em Logical Block Address. É uma unidade de alocação, entenda assim só. A primeira unidade de alocação, bem no comecinho do HD, é onde você grava esse MBR. O que é esse MBR? É uma estrutura de dados, né? Tem várias informações lá dentro. Uma informação, por exemplo, é um apontador para o endereço físico de onde é que está o sistema operacional, né? O Linux, o Windows. Então, quando o hardware aciona a primeira vez o HD, ele vai ler o Master Boot Record. Então, ele lê essas informações. E aí ele já acha onde é que está no endereço físico, né? Do Linux, do Windows. E começa a carregar o sistema operacional. Esse é o BIOS antigo, né, pessoal? Agora, o pessoal criou o GPT, que cumpre a mesma função do Master Boot Record. Eles são assim similares, né? Só que o GPT é a evolução da tecnologia. Então você tem que escolher quando você for particionar o seu HD, vai ser GPT ou MBR. E como é que você escolhe isso? Bom, deixa eu ir lendo para você aqui, senão me perco. O GPT cumpre a mesma função do MBR e veio para substituí-lo, mas está localizado no segundo bloco lógico do HD, não no primeiro, que estava o MBR. Percebe que mudou de lugar as coisas? Então, se você formatar usando o padrão errado, não escolher direito, o sistema não vai dar boot, vai falhar, pois não vai achar onde está o Windows ou o Linux. Como que se resume essa história, pessoal? Se o seu firmware é o firmware moderno, que se chama UEFI, ele vai procurar o sistema operacional no segundo bloco lógico. Se o seu firmware for BIOS, sistema antigo, ele vai procurar o Windows ou Linux no primeiro bloco lógico do HD. É isso, fácil, intuitivo, né, pessoal? Aqui eu fiz errado, eu tinha uma máquina velha, eu pus GPT, criei um pendrive, dei o boot, não achou. E aí bati cabeça, perdi tempo, tive que procurar documentação técnica e eu nem sabia que existia esse tal de GPT. Para mim é novidade, pessoal, é coisa bem recente mesmo, né?
e não funcionou. Aí eu tive que regerar aquele pendrive agora com MBR, é o pendrive de boot, e aí deu o boot. O HD é a mesma coisa. Resumindo, a decisão tem que ser tomada aqui é a seguinte. Qual é a decisão? Se você tem BIOS na sua placa-mãe, o firmware antigo, então ela vai querer procurar o MBR. Se você tem o firmware UEFI, que é o moderno, atual, na sua placa-mãe, então ela vai querer procurar o sistema operacional no segundo bloco. E você vai querer formatar usando o GPT. Ó, UEFI é GPT, BIOS é MBR. É só isso que tem que tomar a decisão simples, pessoal. Tanto o MBR como o GPT são estruturas de dados onde é armazenada a tabela de particionamento do HD. Tem várias informações lá, além disso, tá? É por ali que o sistema reconhece o mapa do HD, o layout, os endereços físicos. É neste local que são armazenados todos os endereços físicos do HD em uma tabela de mapeamento entre endereço lógico e endereço físico. O endereço lógico a gente chama de Logical Block Address. Tem milhares deles, são unidades de alocação do HD, o sistema operacional vai por aí. Aí o sistema operacional fala para o HD assim, ó, grava aí para mim no Logical Block Address número 100. Aí o HD vai converter para a parte mecânica, mapear o endereço físico, entendeu como é que é? O HD ele vê cabeça, cilindro e setores. São vários pratos, né? Vários discos. Cada disco é dividido em várias trilhas e vários setores. Então, GPT tem a sigla lá, pessoal. Eu peço que vocês estudem. Eu pus o link lá embaixo. Entenda a história da evolução tecnológica para entender o que é GPT. Por hora, só entenda assim: é uma tabela de mapeamento do HD. MBR é uma tabela de mapeamento do HD padrão antigo. Então você dá o boot, explora o seu BIOS, identifica se ele é UEFI ou antigo. E aí você escolhe a particionamento. Quando você estiver rodando lá a mídia de instalação do sistema, esse programa de instalação vai perguntar para você essa informação, você tem que saber. E tem que saber particionar o disco também. Igualzinho nós vamos fazer agora. Outra decisão, né? Conforme aqui em cima. Aqui a gente já viu, ó, MBR, GPT, BIOS, UEFI, já expliquei. Agora nós estamos aqui, o disco vai ser usado para dados ou para instalação do sistema. Se o disco for utilizado para instalação do sistema, vai precisar de uma partição primária, tá? Você vai ter que particionar o disco e vai ter que dizer qual é o tipo de partição. Partição primária. Tem que criar. Nós podemos criar até 4 partições primárias em um HD. Então, podemos ter até 4 sistemas operacionais instalados lá, caso queira, né? Por exemplo, com um boot opcional, né? Vai aparecer um menuzinho assim quando a máquina está dando boot. Mas você vai ter que escolher qual sistema você quer carregar. Você quer Windows, quer Linux, você quer o Linux Ubuntu, quer o Linux Debian. Pode pôr até 4 lá, caso queira. Tem um menuzinho de boot.
O menu de boot pode ser exibido pela própria BIOS, né? Ou pelo outro firmware mais moderno. Tem um menuzinho que aparece. Ou também pelo Grub. O Grub é um software, né, que você instala, que a gente chama de gerenciador de boot do GNU. Então, pessoal, por favor, veja a referência no último slide. Tem que estudar lá na página, é muita informação. Bom, outro tipo de partição é a partição estendida. Ela só pode ser usada para dados, não dá para instalar um sistema operacional lá. Dentro de uma partição estendida, é preciso adicionar unidades lógicas. São nas unidades lógicas que você vai formatar, você vai criar os file systems. E na partição estendida, você cria o file system direto na partição estendida. Desta maneira, podemos ter até 4 partições primárias ou, né, ter uma partição primária e uma partição estendida, ou 2 partições primárias e uma partição estendida, de modo que você só pode ter no máximo 4 primárias e a estendida é somente uma mesmo, tá? Dentro dela que você vai subdividir em partições lógicas. A figura a seguir ilustra um layout típico de um HD. Aqui, ó. Você sempre vai ter uma... Não, sempre não, né? Você vai ter uma partição primária caso o sistema, o disco seja usado para instalar o sistema operacional. Se não tiver, não precisa disso daqui. Você só cria partição estendida. Ah, criei a partição estendida. Não dá para fazer nada com ela. Você tem que criar partições lógicas. É aqui que você vai formatar o sistema de arquivo, né? Você pode criar uma partição lógica só, ocupando o disco inteiro, ou subdividir. É aqui que você vai fazer a subdivisão. Tudo bem até aqui, pessoal? Tá confuso esse negócio aí? Eu custei para aprender esse negócio, entender. Mas tá dando para acompanhar? Dúvidas, comentários? A parte de partição acho que é um pouco mais tranquila, mas esse MBR GPT eu até hoje não entendo. Teve uma máquina que eu fui formatar que eu não consegui colocar um Windows mais atualizado por causa disso. E, sinceramente, eu procurei na internet na época e não consegui achar muita referência sobre isso, não. E apanhou e não conseguiu fazer e desistiu, né? Eu Perdeu um voltei pro Windows tempão. 7, aí foi. Hardware antigo, MBR. Hardware novo, GPT. E tudo bem, funciona. Não, assim, mas eu procurei se tinha como converter, tinha uns malucos falando que sim, mas sinceramente eu não sei. Converter Converteu. de MBR para GPT, sei lá. Tem como converter, sim. É uma opção que você faz. E eu não tinha um HD, eu não tinha feito backup, era esse meu medo também. Quando você vai formatar, você escolhe de um para outro e vice-versa. Só que se você converter, vai perder os dados, né? Então é isso que você falou, né? Tá medo de perder os dados. Foi Eu vou mais ou menos isso. mostrar. Eu vou mostrar para vocês, pessoal. Isso aí pode transformar de um para o outro. Só que a hora que se transforma, perde os dados, né? E esse negócio de partição primária e partição estendida, você entendeu o que é, Ramias? A partição primária para o sistema operacional, certo? Isso. E a estendida seria para armazenar dados diversos? Isso.
Nada impede você criar uma partição primária e colocar dados lá, né? Também pode ser. Mas se for sistema, tem que ser primária. Se for estendida, você só pode criar uma. E como é que divide? Cria partições lógicas penduradas na partição estendida, conforme esse desenho aqui, né? Entendi. Bom, agora vamos começar mesmo a aula prática, né? O que você tem que fazer? Eu escolhi esse caminho aqui, pessoal, que eu acho muito mais tranquilo, tem mais opções. Eu não gosto de interface gráfica, viu? Fica muito limitado, você não acha as coisas. Fica aquela visualização carregada, cheia de ícone. Aqui não, você vai direto ao ponto, fica muito mais visível. Primeira coisa que você tem que fazer, vai lá no seu Windows. Eu estou usando o Windows, poderia estar usando Linux. O procedimento é bem parecido, viu, pessoal? Você vai rodar esse carinha aqui, o prompt de comando, linha de comando, é o famoso CMD-XZ, né? Isso aqui é fácil, né? Mas tem que rodar com privilégios de administrador. Pessoal, toma muito cuidado com esse negócio aqui, viu? Você tem plenos poderes. Tudo que você mandar, a máquina obedece. Se você mandar ela se auto-suicidar, né? Ela se mata e você perde tudo, viu? Tem que saber o que está fazendo. Faz login como administrador o mínimo possível, somente quando for necessário mesmo. Aqui não tem proteção nenhuma. Você acessa, destrói a máquina se quiser. Então, como que você faz, roda o prompt de comando com privilégios de administrador? Você vai lá no... Eu, no caso, tenho um ícone aqui, né? No meu área de trabalho. Mas se você for naquele menu de acessórios, vai ter lá prompt de comando. Clica o botão direito do mouse nele e vai aparecer esse menuzinho aqui, ó, igual tá aqui. Aí você vai escolher, ó, executar como administrador. Então vamos fazer, ó, vou fazer para você ver aqui, ó. No caso já está rodando aqui, eu vou sair e entrar de novo só para mostrar para vocês. Fechei tudo. Aí eu vou aqui no meu... Ó, ele está aqui, vocês estão vendo? Prompt de comando. Sim. Cliquei o botão direito do mouse. Executar como administrador. Pediu a senha. Dá para ver aí? Acho que não, né? Não. E agora, tá vendo? Agora sim. Abriu aqui o prompt de comando, né? É aqui que eu vou fazer todo o particionamento. Não é difícil, pessoal, é facinho. Só presta muita atenção para não fazer coisa errada, pelo amor de Deus. Aí eu chamo lá o utilitário, né, particionador do disco, chama-se diskpart. Enter. Já abriu o prompt para mim. Pessoal, aqui tem vários comandinhos. Eu vou fazer assim de improviso, depois vocês olham o slide lá. Senão fica difícil, demora muito eu ficar passo a passo olhando o slide, né? Qual o comando aqui? Primeira coisa que eu faço, list disk. Vai me listar todos os discos do sistema. Ah lá, tá me informando aqui. Ó, eu tenho o disco 0 e o disco 1, né? Os dois estão online, ou seja, tá fisicamente ligado, né? Pode ser que não esteja configurado, mas está ligado o hardware. O tamanho. O primeiro tem 1 TB, que é do meu laptop. E o segundo tem 40 GB, aparece 37 aqui.
que é o HDzinho que eu montei com aquelas tralhas lá, com aquela foto que eu mostrei para vocês, né? Na USB. Tamanho 37 GB. Tá vendo aqui GPT, ó, pôs estrelinha aqui, tá indicando para mim que o meu disco do laptop é GPT. E já veio de fábrica, comprei na loja, já veio assim. Então eu já assumo que o meu firmware é UEFI, né? Eu não tenho mais aquele BIOS. Se eu puser um HD aqui MBR, não vai dar boot, né? Aqui eu só vou poder adicionar HD de dados mesmo, né? E como que você descobre se o BIOS é UEFI ou é BIOS antigo, não padronizado? Você dá o boot lá e acessa o BIOS. Ali deve ter algum lugar que diz para você, né? Bom, esse disk part, ele funciona assim. Primeira coisa que você faz é dar um select. Selecione disco 1, tá? Olha lá, o disco 1 foi selecionado. Cuidado, pessoal, pelo amor de Deus. Roda o select, tenha certeza que você fez o select no disco certo. Aí você pode rodar de novo, list disk. Tá vendo um asterisco aqui do lado do disco 1, ó? Aqui, no cantinho super inferior esquerdo. Ele fala para você qual que está selecionado. Bom, dentro desse disco existem partições, então eu vou dar list partition. Ah lá, listou para mim partições daquele disco que eu selecionei. Está dizendo, ó, tem uma partição primária, tamanho 30 GB, né? 30 mega. Ô, louco, fiz errado aqui. Bom, na hora de criar a partição, você tem que dizer qual é o tamanho que você quer. Eu indiquei errado, eu deveria ter indicado 30.000 mega, que daria 30 GB. É o seguinte, pessoal, se você não quiser ficar especificando o tamanho quando você criar a partição, é só não especificar nada, ou ele vai engolir o disco inteiro para você. Bom, tem um comandinho aqui, delete partition 1. Vou remover a partição, que para poder criar de novo, explicar para vocês como é que se cria uma partição, né? Aqui é o seguinte, você não pode dizer. Você tem que primeiro dar select partition 1. Agora sim. List partition. Então, asterisco lá. Agora eu só falo delete partition. Pessoal, pelo amor de Deus, isso aqui é perigoso. Tem que ter certeza que está fazendo. Excluiu. Se eu pôr lá list partition, olha lá, não há mais partições. Então eu posso criar uma nova? Sim, pode criar uma nova. Sempre faz assim, ó, help create. É bem amigável, bem fácil de usar isso aqui, pessoal. Você dá o help, em seguida você dá o comando. Olha que belezinha. Você pode criar partição, que é o que eu estou querendo fazer, né? Você pode criar volume lógico, que é aqueles volumes que você cria dentro da unidade da partição estendida. Tem volume lógico, como eu mostrei aquela figura agora há pouco lá. Bom, então, eu não sei como é que cria partition. Help create partition. Olha como é facinho. Aí ele fala tudo para você, ó.
as opções do Help Create Partition, né? Tem uma aqui que é Primary, né? Aí eu fiz errado. Help Create Partition. Aqui. Quais as opções de criar partições? Quais os tipos de partições existem? Você tem aqui a Primary, né? Que é o que eu quero fazer agora. Tá vendo aqui embaixo? Tem a Logical, que é aquela que você cria dentro da partição estendida. Tem partição estendida. Primeiro você criaria Create Partition Extended. Depois você criaria Create Partition Logical. Você tem que selecionar primeiro, né? Tudo é na base da seleção. Então, eu vou mais uma vez listar aqui. List Disk. Ó, tô operando no HDzinho de 37 GB aqui, ó, tá vendo? Tem um asterisco aqui. Pra ter certeza, viu, pessoal? Então vou lá, Create Partition Primary. Não vou dizer o tamanho, ele vai pegar o disco inteiro, tá? Se você quiser saber como que funciona isso, você põe lá Help Create Partition Primary. Ele vai explicar bonitinho para você, ó. Quer ver que legal? Tem todo um help aqui, ó. Tem que rolar a tela, tem que ler. Põe lá, ó, Create Partition Primary. Você põe lá, size igual. Aí você põe um número aqui, em megabytes. Se eu quero 30 GB, 30.000, né? Tem outras coisas aqui, eu não vou falar, mas dá uma lida aqui, pessoal. Esse GUID aqui, tá vendo aqui, ó? É aqui que você diz se você vai querer MBR ou GPT. Tem um código para cada opção. Tá aqui, ó, esse ID aqui. Tem que dar uma lida aqui, pessoal. Agora não estou em tempo, vou fazer bem simplesinho, só para mostrar para vocês, né? Então eu vou por Create Partition Primary, igual tá aqui, ó. Eu não vou dizer tamanho porque eu não quero usar o disco inteiro, ele já assume, tá? Não vai ter mais nenhuma divisão, certo? Create Partition Primary. Oh, maravilha, criei com êxito. Agora eu vou dar um List Partition. Ah lá, viu? Não falei? Ele criou, ocupou o disco inteiro, ó. Nem precisei falar o tamanho. É ruim especificar o tamanho, porque você nunca acerta exatamente. Sempre sobra um pedacinho, né? Tem que calcular. Então você não põe tamanho nenhum, ele já pega o disco inteiro. Bacana, né, pessoal? Agora, vou selecionar, já está selecionada a partição 1, correto? Eu vou criar o file system. Help create. Não, é help format. E você vai criar o sistema de arquivos, né? Aí vem todo um help aqui. Não é difícil, pessoal. Ele dá até uma sugestão aqui embaixo, tá vendo? Pra você não errar no comando. Então aqui você diz qual é o tipo de file system. Pode ser aqueles antigos, obsoletos, mas você não vai querer fazer, né? Hoje em dia a única coisa que presta é o NTFS, o resto é tudo obsoleto, né? Aqui, ó, File System. Especifica o tipo desse sistema de arquivos. Se esse dado não for fornecido, será usado o sistema de arquivos padrão. Com certeza, NTFS.
Mas você quer saber as possibilidades? Então vamos lá. File Systems. Ele vai listar para mim as opções que eu tenho. Aqui, ó, digitei aqui. Eu tenho o tipo RAW. RAW é... O que que é? É grosseiro, né? Peladão. Não é sistema nenhum. Ele entrega o disco inteirinho do jeito que tá. Isso aqui usa para quê? Ah, é banco de dados gosta disso. O sistema de banco de dados, ele não gosta que formata file system. Ele mesmo tem o formato dele e fica muito mais rápido, né? Então, se for usar para banco de dados, você deixa que o próprio gerenciador de banco de dados formata do jeito dele lá. Aquela partição de swapping, vocês sabem o que é swapping? Arquivo de troca, arquivo de paginação, usa RAW também. Ou seja, não é sistema de arquivo nenhum. Você entrega o disco inteirinho lá e ele cuida disso. Ou o Windows ou Linux, que vai usar uma partição para swapping, ele gerencia muito bem aquilo, fica muito mais rápido do que criar um sistema de arquivos. Aqui está dizendo, ó, o padrão é esse. O que quer dizer? Se eu não disser nada, ele vai assumir NTFS. E a outra opção, exFAT. É obsoleto também, é porcaria, pessoal. Não usa não, viu? Esse daqui tem algumas exceções que é preciso usar. Formatar pendrive de boot. Tem que ler lá o help. Ele explica, né? Eu gosto desse Quick, pelo menos para dar aula. O que quer dizer? Ele só mapeia o disco, ele não testa os endereços físicos, se está com defeito, né? Aquela trilha, aquele setor. Se você não falar Quick, ele vai gravar uma besteira lá e ler. Só para ver se está funcionando aquele disco, né? Demora uma século. Aqui na nossa aula eu vou pôr Quick. O que mais tem aqui? Label, isso é interessante, né? Identificar o HD. Só vou usar isso por enquanto. Tá, tem outras opções aqui que são muito raras, né? Eu vou usar somente o mais facinho para acabar logo a aula, que já logo já acaba, né? Então, help format. Vou dar esse comandinho aqui, ó, format, usar esse cara aqui, tá vendo? Só que eu não quero comprimir, não. Comprimir dados é uma coisa que eu nunca gostei disso, pessoal. Tudo que ele vai gravar, ele comprime o arquivo. Vai demorar mais, né? Só para poder caber mais dados. Pô, compra um HD maior, que você vai penalizar aí o desempenho do HD. Eu não gosto. Tudo que grava, comprime. Tudo que lê, descomprime. Ai, não, eu nunca gostei disso. Format, não vou falar qual é o sistema de arquivos. Ele vai assumir o padrão aqui, ó, tá vendo? Label, isso aqui eu quero pôr. Label. Igual, entre aspas, né? Põe aspinha aqui. Lab de hardware. Manhã. Eu Quick, que é para acabar logo, né? Pronto. Tá formatando lá. 37 GB. Olha que rapidinho, que belezinha. Vamos lá. List partition. Ah, não mudou nada. A última coisa que falta fazer, né, pessoal? Deixa eu ver no slide que até eu agora esqueci. Atribuir uma letrinha para o disco. Acho só me achar aqui, só um minutinho, por favor.
Aqui tem um blá 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 aqui de partição estendida, depois eu explico para você, depois vocês leem, tá? Na segunda-feira que a gente tem aula, eu vou explicar melhor esse negócio aqui. Vou voltar nisso. Agora eu só quero ver como que é para atribuir a letrinha. Aqui, ó. Assign letter igual, aí você dá uma letra. Vocês estão vendo tudo, estão acompanhando, né? Opa, Como por letra W. Olha que bonitinho. Ele fez com sucesso e já abriu uma janela aqui, ó. Gerenciador de arquivos automaticamente. É como se fosse lá e plugasse um pendrive, né? Se eu posso usar esse HD aqui, ó. Fazer um backup, né, dos meus dados. Olha que legal. Pessoal, tem mais coisa para falar, que não dá tempo, né? Mas é só isso por hoje. Na aula que vem eu volto para completar aquele negócio de partição estendida. O que que tem? Só pode criar uma partição estendida. E dentro dela é que você vai criar vários volumes lógicos, que é onde você vai formatar o file system. Quando for GPT, não tem esse negócio de volume lógico não, tá, pessoal? Você cria partição estendida e acabou. E eu até criei errado aqui e depois eu tive que apagar. Você quer ver, ó? Eu fiz de propósito que é para mostrar que não dá certo. Ó, aqui foi feito coisa errada. O GPT não aceita criação de volumes lógicos. Ele só cria uma partição estendida, ou várias. Eu acho que pode criar mais de uma. Como se diz, uma primária e uma estendida. Estendida acho que é só uma mesmo, tá? Você pega, fala para ela, ó, pega o restante do disco para você. Mas deu problema aqui. Eu havia criado lá uma partição primária, depois eu mandei criar uma estendida, não falei quanto é o tamanho. Ele assumiu o disco inteiro e deu problema, ele sobrepôs a partição primária, tá vendo? Como pode, né, um HD que tem 37 GB, conforme aqui a figura, ó, que foi totalmente tomado pela partição estendida, ainda dá lugar para uma partição primária que tem 37 mega. Eu pus giga, mas é mega, eu fiz errado aqui. Então, depois eu acabei removendo essa partição estendida e formatei somente a primária. O que dá para fazer com o GPT então? Dá para criar várias partições primárias e mais uma estendida. Não dá para dividir ela, partição estendida. Certo, pessoal? Eu acho que o nosso tempo está acabando. Deixa eu ver aqui, ó. 12h55, né? Vamos reservar esse tempinho aqui de 5 minutos para dúvidas. E por hoje é só, meus amigos. Acabou. Vocês acham que foi muita correria? Deu para acompanhar? O que vocês acharam da aula? eu consegui acompanhar, mas ele tinha mexido bastante com partição de disco, essas coisas. Você usou... Bastante não, né? Eu usava pra jogar jogo de PS2 no pendrive, aí tinha que formatar pra FAT32 tudo. Ah, sim. O pendrive é FAT32, ele não aceita NTFS. Eu formatei outro dia. Aceita, mas é que nos jogos de PlayStation 2 só rodava no formato FAT32. Ah, tá.
E você formatava com esse DiskPart ou era por interface gráfica? Quando o pendrive tinha menos de 32 GB, eu usava o próprio formatar de interface gráfica mesmo. O que que Uma, você... uma outra vez que eu usei do CMD. Mas no CMD é mais simples de entender. É mais visual, é mais... Eu gosto mais, viu? Mais simples, né? Aham. Interface gráfica a gente fica perdido procurando as coisas, embaralha a vista. Nossa, eu sou da moda antiga, né? No meu tempo, eu trabalhava com Unix, 1990. A maioria das janelas eram linha de comando. Tinha interface gráfica toda, mas dentro da interface gráfica abria linha de comando. A linha de comando tem muito mais coisa, muito mais opções. A interface gráfica não é completa, viu? Ela dá mais problema, consome mais. Eu não gosto. Tem hora que trava. Você não achou facinho fazer rapidinho, direto, né? É assim. E o help, você sabia desse help aí? Não é bem amigável? Eu usei uma vez, mas eu tinha preguiça de ficar lendo. Ele mais para fazer o que interessava mesmo, mas eu não aprofundei muito, não. Entendi. Pessoal, então é isso. Tem alguém mais com dúvidas? Segunda-feira eu vou dar uma repassada rápida aqui e a gente explicar de novo. Partição estendida. De agora em diante a gente vai fazer aula prática, né? Eu vou procurar não pedir muito mais exercício, dar tempo para vocês terminar o projeto, orientar o projeto, né? O que vocês acharam? Dúvidas? Se vocês não tiverem dúvidas, está todo mundo dispensado. Obrigado pela participação. E quem quiser continuar a conversar com o professor, eu fico aqui ao dispor de vocês. Essa aula foi bem legal, o Ah, conteúdo. Achei bem bacana. obrigado, César. Eu faço pensando em vocês, viu? Eu quero ensinar coisa útil, vida prática, né? Que você vai ver pela frente aí, é isso. Foi muito boa a aula, deu para tirar bastante dúvida. Ai, que bom. É assim, a nova metodologia de ensino, você tem que ensinar fazendo. O aluno fazer as coisas e orientar. É aí que ele aprende, né? E metodologias ágeis. Toda a escola só fala nisso agora, né? Inclusive a FATEC já deu 3 treinamentos para mim sobre isso. E é o que mais funciona, né? Aprender fazendo. Ah, vou ensinar você a jogar futebol. E se eu não te der a bola, se der um pontapé, você não aprende. E a teoria em si, esse blá 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 todo, o aluno sabe pesquisar, né? Hoje em dia tá fácil, né? A gente indica livro, indica os sites confiáveis, orienta e corrige. Mas ficar falando teoria durante 1 hora, 2 horas é muito chato, né? O aluno fala, você não precisa ficar lendo para mim, eu sei ler, eu sei onde procurar. Não é verdade? E fica entediado com tanta teoria, ele quer fazer, quer, como é que fala? Construir, projetar, mostrar a criatividade dele, conversar com o colega, mexer mesmo na máquina, na verdade. É aí que você vai aprender. E ler, se tiver que ler, ler sozinho, não precisa o professor ficar falando. Legal, pessoal? Então é só por hoje mesmo. Obrigado e bom fim de semana para todos. Bom final de Bom, semana. professor. Bom fim de semana pro senhor. Até segunda. Até segunda, meus amigos.
Igualmente, Wesley. Até segunda. Bom fim de semana.